gente, estamos aqui mais uma vez no nosso Linterando. Esse papo no programa Filosofia Papo Cabeça com Café, onde trazemos leveza, otimismo e excelente vibração para você que nos assiste. Esse é o mês da verdade aqui no Filosofia, tema que todas trocarão nesse canal. E não poderia deixar de ser diferente, gente, aqui no Linterando. Por isso, seja bem-vinda, Denise Muniz, pois hoje o nosso papo é muito alma. Olá, Sandra, que alegria o nosso reencontro mais uma vez no Linterando. Eu estou muito contente por isso, mas mais contente ainda porque o nosso tema é pra lá de importante. Não só o nosso tema, mas o nosso programa. O nosso programa traz poesia, livros, literatura, autoras e é muito bom para todas nós. Mas Sandra, você poderia trazer um pouquinho mais de explicações sobre o nosso tema? Esse tema que nós vamos trocar aqui energias? Claro que eu posso falar, Denise, porque hoje nós vamos falar sobre uma verdade específica, a verdade intuitiva, aquela verdade que vem da alma, sabe? E a alma, Ana Denise, ela falou em nós através das escritas. Por isso eu tenho certeza absoluta que você tem algo para nós. Que tal ler um pedacinho para que a gente possa entender aquela beleza que você trouxe hoje? Sandra, eu trouxe aqui o meu escrito e ele se chama Meias Verdades. O primeiro pensamento é meu, o segundo, o terceiro, talvez. O primeiro olhar é meu, o segundo, o terceiro, nem tanto. O primeiro gesto, a primeira expressão são meus, os seguintes, quem sabe. A primeira ação ainda pode ser minha, ou eu até já consiga barrar. Mas a intuição me diz que preciso observar. Observar o que é verdade em mim, o que tem que sair e o que já veio para ficar. Esse é o meu escrito, Sandra, Meias Verdades. E eu falei sobre meias verdades porque quando a gente vai estudando um pouco das situações da vida, a gente percebe que muita coisa é nossa, é de verdade, é verdadeiro, mas outras situações, outras consequências, atitudes, pensamentos, atos, comportamentos já não são mais nossos porque são afetados por tantas questões, afetados por questões culturais, afetados por crenças, afetado por dogmas religiosos, afetado por vivências pretéritas, né? Então eu falo sobre essas meias verdades porque quando emerge um primeiro pensamento, esse é dito como nosso, mas os pensamentos que vêm depois, eles já vêm afetados por todos esses conceitos que eu mencionei. A sociedade, a cultura, a família, a religião e até as influências espirituais também. Quando eu falo sobre o meu olhar, o meu primeiro olhar para uma situação, possivelmente seja meu, mas o meu segundo olhar talvez já venha afetado também por todas essas problemáticas da vida. E nós estamos afetando e sendo afetados. E isso compromete a nossa verdade. Isso compromete a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. E quando eu falei aqui sobre minhas expressões,
sobre meus comportamentos. E isso segue em cadeia, porque nós estamos, infelizmente, numa sociedade, num relacionamento social, onde nos pedem condicionamentos. Então, muitas das vezes, os meus gestos, o meu comportamento, o meu agir, ele está condicionado ao verniz social. Então, por isso as meias verdades. E quando a gente fala dessa proposta do agosto sobre a verdade, é que a gente observe, como eu digo aqui, mas a intuição me diz para observar. A intuição me pede para observar o que é de verdade em mim, o que tem que sair e o que já pode ficar. E quando a gente fala da intuição pedindo para observar a nossa verdade, passa pelo autoconhecimento, passa pela necessidade de saber quem somos, passa pela necessidade de saber se nós ainda estamos vivendo por condicionamentos, agindo pelo controle social. E a intuição vem mostrar para a gente que o nosso primeiro impulso é o verdadeiro. É o verdadeiro. Mas a maioria das vezes nós não nos damos conta, ou se damos conta, não consideramos e agimos conforme o que pede a caixinha, o que pede a sociedade, o que dita a mídia. Sandra, essas meias verdades, elas devem ser inteiras. E nós precisamos trabalhar para que elas sejam inteiras em nós, porque nós queremos ser inteiros. Nós não queremos viver pela metade, nós não queremos ser pela metade. E há um descrito bíblico, né? Busca a verdade e ela te libertará. Então, essa busca da verdade é que vai fazer com que todos nós encontremos a nossa melhor versão. Agora, Sandra, me conta o que você trouxe pra gente. Eu tô curiosa. Pois é, Denise, meias verdades. A gente acaba, realmente, a nossa primeira fala vem sempre da alma. Depois a gente acaba se contaminando mesmo, porque parece que o inconsciente coletivo está tão cheio de coisas que fazem a gente desviar do caminho, que isso já se tornou normal, né? Mas tudo bem. Eu trouxe hoje uma poesia que fala realmente da verdade. Eu vou lê-la para vocês. Como dizia um guru da Índia, nos dedos das mãos podemos carregar os 5 valores que constroem a vida e suas direções para o caráter formar. Nestes valores desponta a verdade, nosso tema de agosto aqui no nosso canal. Inspira-nos a busca do conhecimento, afasta-nos com um sinal daquilo que é banal. Momento difícil esse, a verdade é mostrada quase como ilusão. Cegam o despertar dos nossos olhos, convida-nos para o ego em efusão. Um canal que fala de valores não é bem aceito nessa dimensão. A humanidade vê verdade na esbórnia. A humanidade sente saúde na facilitação. Não quero ficar aqui filosofando, pois em nada vou chegar. A força do poder é tão intensa, na ação velada vou estar. Convido os humanos olhos de ver a ouvir o chamado do coração. Despertem acelerados
pois o planeta vossa casa suplica a vossa atenção. E suplica mesmo, sabe, Denise? Suplica porque os valores humanos vão se perdendo. A verdade, ela está sempre encoberta, sempre com alguma coisa obscura para poder guardar na manga. Nunca é plena. E eu acho que está na hora da gente pensar. Está na hora da gente entender realmente esses 5 dedos das mãos. 5 valores muito fortes. E a verdade é um deles. Vamos começar a trabalhar no nosso comportamento assertivamente. Assertivamente não quer dizer que a gente virou santo. Quer dizer que nós temos a possibilidade de cair e levantar. Porém, com verdade, seguirmos o caminho para podermos evoluir e colaborar com a evolução da humanidade e, consequentemente, da nossa Terra, que é o planeta Terra. Pois é, mas eu nem vou falar muito, né, Denise? Sabe por quê? Porque o nosso programa já está chegando ao fim. Gente, beijo no coração. E esse final é contigo, Denise Muniz. E o nosso programa está mesmo chegando ao fim. Que pena. Mas se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, compartilhe, envie para amigas, para os parentes. E acima de tudo, vá no canal, se inscreva, dê um like. Nós estamos aqui para crescermos juntas. E até o próximo programa.